aliado, né, com algumas benesses, né, com algumas vantagens. Então o povo nativo, né, com o povo participante do reino e das suas vantagens. Então Salomão constrói o templo, onde centraliza o culto, centraliza a administração, e no mesmo terreno, no mesmo local onde é levantado o templo, é levantado também o palácio, tá certo? O palácio e a casa de justiça. E a cidade de Jerusalém ganha também todo um planejamento muito maior, um planejamento muito mais aperfeiçoado. Inclusive ela é murada, é completamente murada, tá certo? E Salomão empreende muitas construções importantes neste local. Não somente em Jerusalém, Salomão também constrói Azor, tá certo? A cidade de Azor. Salomão também constrói Meguido, tá certo? Levanta importantes construções em Meguido e em Gezer, cidade que foi dada a ele em presente do faraó Siamun, em virtude do casamento de Salomão com a sua filha. A cidade de Gezer é dada a Salomão, e Salomão constrói nela, faz importantes trabalhos para fortificar essa cidade e fortalecer o seu reino. Veja, essas 3 cidades, são cidades que estão em importantes rotas de comércio, tá certo? Então tudo isso é estratégico. Salomão age de uma forma muito estratégica. Todas essas 3 cidades estão em importantes rotas de comércio, então são também cidades de proteção, onde há estaleiros para guarda de mantimentos e onde há tropas estabelecidas pelo rei nessas cidades, com facilidade de movimentação para qualquer lugar, para atender a qualquer chamado, a qualquer ordem que o rei tenha que dar, né? Qualquer intervenção que o rei tenha que realizar. Então veja aí como Salomão estabelece o seu plano de governo. Agora, para essa construção, tanto do templo, quanto do palácio, quanto dessas cidades, e de outras construções mais que Salomão realizou, por exemplo, a arqueologia descobriu muitos cocheiras importantes de cavalos, tropas que Salomão tinha, armas que Salomão construiu, tá certo? A marinha de Israel, que começou a ser implementada nessa época, participação também de Tiro, dos fenícios, que são os melhores marinheiros desta época da história, e também implementam para Israel uma marinha mercante, tá certo? Salomão, inclusive, a história conta que Salomão levou a sua marinha mercante a buscar ouro em regiões muito distantes. Inclusive existe uma tese de que Salomão tem uma participação muito importante junto aos abissínios, né, que são povos da África, povos do interior africano, o que hoje é a Etiópia. Existe um grupo etíope que afirma de forma muito veemente que são descendentes, de certa forma, de Israel, dos israelitas, através de Salomão, princesas que casaram-se com Salomão, e a sua descendência participou, administrou esses povos dessa região, e com isso tem algum tipo de laço de parentesco com os israelitas. Então o povo da Etiópia, na antiga Abissínia, afirma ter essa ligação com Israel a partir essa expansão do comércio de Salomão, atingindo estas terras longínquas e relacionando-se com esses povos, tá certo? Então temos aí as construções que Salomão empreendeu, as melhorias que ele empreendeu no reino de Israel, o aperfeiçoamento que ele levou Israel a ter, e tudo isso custou muito caro. Todas essas obras, a manutenção desse exército, a manutenção da casa real, tá? A manutenção desses postos avançados de Israel, tudo isso custava muito caro. E estes valores que eram arrecadados para sustento da casa real e dessas construções saía dos israelitas, principalmente das tribos do norte, porque a tribo do sul de Judá não era contada nos impostos, porque era privilegiada por ser o local da sede e por ser a tribo origem de Davi e de Salomão, serem eles de Judá. Por isso eles davam certas benesses a essa tribo, eles davam essas vantagens a essas tribos. Esse peso dessa carga de impostos, essa corvéia que é implantada sobre os reinos, sobre as tribos do norte, é que mais à frente irá produzir aquela revolta, né, que levará os anciãos de Israel a manifestá-la diante de Roboão e propor-lhe ou uma amenização dessa carga de impostos ou a rebelião deles e a divisão do reino. Então Roboão, de forma bastante estúpida,
ouve os seus conselheiros mais jovens e acaba rachando o reino, né? Dividindo o reino novamente. O que Davi havia conseguido, Salomão havia mantido, Roboão destrói. Tá? E até atendendo aí a perspectiva da profecia divina, né? Do profeta Aías, que falando, inspirado por Jeová, dirige-se a Jeroboão, mostrando a ele, declarando a ele que ele seria o rei sobre as 10 tribos do norte, tá certo? Então vemos aí povos que estavam submetidos a Israel por meio da vassalagem, né, que eram vassalos, pagavam tributos para Israel. Os sírios, por exemplo, no final do período de Salomão, o rei Rezim dos sírios irá rebelar-se contra Israel e irá tentar a independência da Síria, tentar libertar a Síria do domínio de Israel, mas Salomão ainda manterá alguma influência sobre as terras dos sírios, tá certo? E será totalmente perdida com a divisão depois, na época de Roboão, quando as 10 tribos do norte se rebelarem e não vão conseguir manter toda essa influência. Haverá um caos político dentro das 10 tribos do norte, perdendo influência sobre os sírios, tá certo? E Judá não conseguirá manter influência também sobre os reinos vassalos dos edomitas e dos moabitas e os árabes do deserto. Também perderá essa influência. Mas Salomão mantém um sistema de vassalagem, ou seja, reinos que são subjugados a ele e que têm que pagar tributo a ele, os sírios, os fenícios e os edomitas, por exemplo. Mas não somente eles, mas outros povos que habitavam também no entorno da região. Devido aos diversos casamentos, Salomão estabelece muitas alianças, mas também se corrompe com a idolatria. Então, ao mesmo tempo que vemos a grande ascensão do reino de Israel, com a sabedoria que Salomão teve para a direção deste reino, né? A continuidade da ascensão que havia sido iniciada por Davi, a unificação do reino, o estabelecimento de Israel, a melhoria de Israel, tá certo? Com a construções importantes e o estabelecimento de influência de Israel sobre outros povos, alianças importantes, alianças fortes que Salomão conseguiu estabelecer, não tanto pela questão da guerra, mas pela questão da diplomacia. Só que essa diplomacia, de certa forma, muito inteligente, ao estabelecer alianças políticas importantes, principalmente através do casamento, muitos reis que cediam filha sua, até um evento que é raro na história, que é um faraó ceder uma filha sua para o casamento com qualquer outro povo. Os egípcios geralmente não tinham esse tipo de atitude, não tomavam esse tipo de atitude. Com Salomão, o rei egípcio vê essa necessidade de ceder a sua filha para casar-se com Salomão e dá até a cidade de Gezer como dote, né, por esse casamento. Havia toda uma intenção política por trás dessa aproximação, principalmente porque o rei do Egito, o faraó, Siamun, sabia que os assírios, uma nação ao norte dessa região que estamos observando aí, na parte norte da Mesopotâmia, estava crescendo, estava expandindo e breve seria ameaça para os egípcios. Então, o que o Egito pretende? Fortalecer esta região da Palestina. No caso, o reino mais forte dessa região era o reino de Israel, que estava unificado. Então ele fortalece o reino de Israel, estabelece uma aliança forte para que Israel seja um estado escudo para ele. Antes dos assírios chegarem ao Egito, terão que passar por Israel. E fortalecendo Israel, os egípcios pensam em estar fortalecendo suas defesas naturais. Então havia, claro, que uma intenção política muito ressaltada aí na aliança forte que havia entre Egito e Israel. Mas, de qualquer modo, há uma aliança. E vemos aí uma política diplomática muito inteligente por parte de Salomão ao estabelecer diversas alianças e fortalecer Israel. Mas onde falta a sabedoria a Salomão? Não mantendo a fidelidade ao Deus que havia o exaltado. Não mantendo a fidelidade ao Deus do seu pai, ao Deus Jeová, que havia o colocado nessa circunstância, nessa situação, havia proporcionado isso a ele e ao povo de Israel. Salomão inclina-se ante os vários altares trazidos para dentro de Israel por essas suas esposas, constrói um altar para cada esposa,
essas esposas continuam com seus cultos pagãos dentro de Israel, e não somente isso, Salomão vai após esses deuses, após esses cultos, essas adorações. Então Salomão empreende quase que um sincretismo dentro de Israel, fundindo o culto a Jeová com os cultos dessas diversas deidades. Isso desagrada demais a Deus, e Deus age de forma a repreender duramente essa atitude de Salomão. Não chega a retirar a realeza da mão dele em virtude da promessa que havia firmado com Davi. Então, em virtude da promessa com Davi, que nunca faltaria rei que se assentasse no trono, o trono será mantido, só que será mantido dentro de um espaço extremamente reduzido, porque após a morte de Salomão, o estabelecimento de Roboão no poder, Roboão não negociará de forma amistosa com as 10 tribos do norte, e elas então determinarão que o rei de Judá não é mais rei sobre todo Israel, é apenas rei de Judá, e com Judá permanece Benjamim. Então Judá e Benjamim constituíssem o reino do sul, o reino de Judá, e as 10 tribos do norte proclamam sua independência e fundam um estado, ao qual eles chamam Estado de Israel, com o primeiro monarca eleito nessas características do monarca carismático e eleito sobre Israel apenas, Jeroboão. Jeroboão, que havia sido inclusive capataz de Salomão. Salomão, ao ver Jeroboão, simpatiza com ele, mas após saber que o profeta Aías havia profetizado que Jeroboão haveria de ser o rei sobre as 10 tribos do norte, Salomão empreende perseguição a Jeroboão, que refugia-se com este mesmo rei Siamum, tá certo? O rei Siamum do Egito. O rei Siamum trabalha também de forma bastante ambígua. Ele apoia Jeroboão, mantém ele refugiado lá. Ele refugia também um filho da realeza dos Edomitas, que mais tarde retoma o poder, e quando Salomão chega à sua fase fase idosa, e por fim ele morre, com a substituição do reino com Roboão, este rei edomita retorna à sua terra e rebela-se contra Judá. Então Judá perde influência sobre Edom, Israel perde influência sobre os sírios, e assim com a divisão há o enfraquecimento e o encolhimento dessa brilhante monarquia, deste império que foi fundado primeiramente sob o governo de Davi e depois Salomão. Infelizmente isso não tem continuidade, isso será extremamente enfraquecido na época de Roboão. Mas vemos aí a grandeza que alcançou Salomão. Pena que toda a sua sabedoria que foi empregada para esse engrandecimento, alcançar tantas vitórias, alcançar tanto prestígio, tanta glória, a glória de Salomão se espalhou, a fama de Salomão se espalhou pelo mundo, de tal forma que a rainha de Sabá visita a sua corte e tece comentários, elogios bastante exaltados, acerca da ordem, acerca da nobreza, acerca da organização, do desenvolvimento que havia na corte de Salomão. Então a rainha de Sabá, a rainha de um reino distante, viaja até Salomão em virtude de ouvir falar de toda a sua glória, de todo o seu poderio. Então vejamos o rei Salomão em toda a sua grandeza, em toda a sua sabedoria, mas a sabedoria desvinculada da obediência levou ele à queda em virtude de deixar-se levar pela idolatria trazida para dentro de Israel por essas diversas esposas, tá certo? Então temos aí a grandeza e a queda do reino de Salomão. E com esse trecho temos aí então um pouco da administração de Salomão sobre o reino de Israel. Salomão organizou a administração de Israel estabelecendo 12 regiões provinciais, que de certa forma respeitavam os limites das regiões tribais. De certa forma, Salomão, por exemplo, ele tratou de extinguir a tribo de Dan. Ele mescla a tribo de Dan com a tribo de Naftali, em virtude da tribo de Dan, já desde o seu início, dar características muito fortes ao início da idolatria em Israel. É irônico porque ele mesmo depois vai se tornar idólatra, mas ele num primeiro momento combate essas características idolátricas que estavam muito presentes na tribo de Dan. Outra questão também que é um pouco chocante na administração de Salomão é o fato dele entregar muitas cidades que estavam dentro da tribo de Asser
ao rei de Tiro, a Irão, rei de Tiro, em pagamento das obras e do material que ele havia empregado na construção do templo de Salomão e dos palácios. Então Salomão, não conseguindo quitar toda essa dívida, né, essa volumosa dívida em virtude dessas grandes obras, ele dá também em pagamento essas cidades litorâneas da tribo de Asser. Então Asser acaba perdendo parte da sua região litorânea em virtude disso. Ele estendeu seu domínio sobre estados vizinhos, aos quais estabeleceu como seus vassalos, dentre eles os sírios, os filisteus, os edomitas, os amorreus e as tribos árabes, tá certo? Dentro de sua política também havia importantes alianças políticas com as quais fortaleceu sua influência e garantia a paz para o seu período de reinado. Dentre as alianças, as mais importantes eram estabelecidas com o rei Irão, rei de Tiro, e Siamun, faraó egípcio, que lhe deu a sua filha em casamento. Então, vemos aí grande parte da sabedoria de Salomão sendo aplicada nessa brilhante administração, mas infelizmente essa sabedoria foi desperdiçada com a desobediência de Salomão à fidelidade que ele teria que ter para com o Deus de Israel, para com o seu Deus, o Deus de seu pai, o Deus que havia proporcionado a ele esse sucesso e essa vitória. Agora, eu creio, talvez não seja partilhado por todos, mas eu creio que o livro de Eclesiastes é a manifestação de um Salomão já idoso, vivido, né, e tendo experimentado o dissabor do desprezo de Deus em relação a essa sua atitude de cair diante da idolatria e ter visto toda a idiotice, né, toda a estupidez dessas suas decisões, e chegando num ponto da sua velhice arrependido de tantas decisões erradas e refletindo acerca da vida, compõe o brilhante livro chamado Coelet, ou Pregador, o que temos nas nossas Bíblias como Eclesiastes. Eu creio que ali é a manifestação de um homem que viu a grandeza e também viu o seu próprio declínio. Não verá o declínio total de Israel, mas viu o seu próprio declínio. E com certeza antevê toda a destruição que há em não se submeter ao Senhor. Por isso que Salomão, no final do Eclesiastes, ele fala que no final todos daremos conta diante do Senhor. Salomão sabia muito bem disso, e eu creio que aquele livro é o testemunho de um Salomão arrependido, convertido e submetido aos pés do seu rei, do seu Senhor, do nosso Deus, do Deus Jeová. Essas são características muito importantes da realeza de Salomão. Depois vamos dar continuidade aos nossos estudos com o seu filho, o sucessor na linha dinástica, Roboão, o homem na mão de quem Israel vai ser dividida, vai se rachar e vai se constituir em dois reinos distintos, ok? Pessoal, continuando nossa aula de História dos Hebreus, já falamos acerca da transição do período dos juízes para o período da monarquia.